Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta com mais uma videoaula, hoje falando sobre função inversa, especificamente função inversa. Nós vamos analisar aí a função, vamos resolver alguns exercícios, beleza? E aí, sempre aquele pedido aí, né? Se você curtir essa aula, gostar da aula, dá aquele joinha para nós aí, beleza? E se inscreve no canal, nos ajude aí a atingir a nossa meta, chegar aí a 50 mil inscritos, beleza? Valeu, compartilha aí com os amigos e vamos que vamos. Um abraço, vamos chamar aqui a nossa vinheta. Bom, Jedis, então, para a gente não perder muito tempo aí, nós vamos falar sobre função inversa e vamos então começar a fazer a definição, né, do que seria essa função inversa e como que a gente pensa nisso. Só que antes da gente pensar em função inversa, a gente pensar um pouquinho no que é uma função identidade, tá? Então, o que seria uma função identidade? Vamos pegar um exemplo que temos aqui, ó, onde nós temos um conjunto A e um outro conjunto que é exatamente ele. Então, dois conjuntos aqui, mas tem o mesmo nome, então tem os mesmos elementos, tá? Então, o conjunto A, conjunto A. Observe que existe uma relação binária entre cada elemento daqui com o elemento de lá. Então, existe uma relação do 1 como imagem 1, do 2 como imagem 2, do 3 como imagem 3, certo? E aí o que acontece? Para esse caso aqui, o valor que a gente está tendo de imagem é exatamente o valor do nosso amigo x. Então, essa representação aqui está dizendo o seguinte: o que você vê no espelho é você mesmo. Então, isso é a função identidade. Está se mostrando como imagem aquilo que foi gerado e é você mesmo. Tá? Então, o 1 gera imagem 1, o 100 gera imagem 100. Então, a função identidade, f de x, seria o próprio x. Tudo bem? Ela pode ser representada dessa forma ou dessa outra maneira aqui. Chique? E aí, a nossa função identidade, então, ela é definida dessa maneira e a gente vai dar identificação para ela como sendo ID. Então, ID de A é a função identidade do A. Função identidade, ok? E aí, dentro da nossa definição, né? Então, dentro de uma função qualquer f, definida de R em R, onde o primeiro R é o domínio e o segundo é o contradomínio, de tal forma que o f de x é x, nós chamamos de função identidade em R, indicamos apenas por ID, e aí nós estamos, como já foi falado, né, o valor do x é exatamente a resposta. É bastante interessante que o gráfico que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ser exatamente uma reta, essa reta vai passar pelos quadrantes ímpares, tá? E ele vai passar exatamente na bissetriz, ou seja, ele vai dividir os meus quadrantes ali em duas partes exatamente iguais. Fechado? Então tá aqui, ó. Que é esse gráfico. Então nós temos aqui o eixo x e o y, a função identidade, para cada valor que a gente tem aqui de um x, eu tenho a mesma imagem. Então observe que ele está passando por todos os pontos onde o x e o y são iguais. 0, 0, 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, e assim por diante. Beleza? Tá. Definição, então, da função agora inversa, tá? Então aquilo que a gente viu lá foi a função identidade, e agora nós vamos precisar desse conceito aí da função identidade para que a gente possa entender a função inversa, tá? Então, o que seria uma função definida de A em B bijetora? Isso aqui é muito importante, tá? Então, dá só uma relembrada. Função injetora é aquela onde cada elemento de x, né, do domínio, tem um único correspondente lá no meu contradomínio, só tem uma única imagem, né? E além disso, todos os elementos do meu contradomínio, eles também são imagem. Então, ela é uma função injetora e uma função sobrejetora. Quando isso acontece, nós temos a função bijetora. Então, para que a gente tenha uma função inversa, é necessário que nós tenhamos a classificação dessa função como sendo bijetora. Tudo bem? Então, a gente indica essa função inversa como um f elevado a menos 1 e a condição de existência dela aí é a seguinte, ó. Se eu pegar uma função inversa e compor com a função f, nós já vimos função composta, né? Se você não lembrar, assiste uma nossa videoaula aí que fala sobre isso. Então, uma função inversa composta com a função original, ela vai dar sempre a identidade, ou seja, ela vai dar o valor de x, tá? Então, aqui tem um exemplo,
né, de uma função f e a gente vai escrever a função composta dela. Então, deixa eu pensar o seguinte, nós vamos gerar aqui uma regra prática, tá? Qual que vai ser essa nossa regra prática? Nós vamos primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos trocar tudo que for x por y, tá? Aonde tiver x, nós vamos colocar y, e aonde tiver y, a gente vai colocar x. Então, nós vamos trocar x por y, e no segundo momento, ou seja, no momento 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar esse y, lembra de x, tá? Então, a regra prática é essa. Vamos dar sequência, então, como a gente vai escrever, achar essa função inversa. Primeiro, essa função aqui ela é bijetora, já está definida, toda função do primeiro grau ela é bijetora, certo? Está garantido. E aí, então, nós vamos fazer a primeira parte, nós vamos trocar x por y. Então, no lugar do y aqui, ó, isso aqui é um y, certo? Nós vamos colocar x. 2 vezes, no lugar do meu x, nós vamos colocar o y. Levando que esse y aqui é menos 1, só que nesse momento a gente não vai colocar esse menos 1, vamos deixar para a resposta, tá? Então, esse y aqui, no lugar do x, e aqui eu vou somar 3. Então, esse menos 1 aqui, ó, por enquanto a gente não vai colocá-lo. Chique? E aí agora nós vamos fazer o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Agora a gente vai isolar esse y. Isolar mesmo, deixar ele sozinho, tá? Nós vamos fazer as operações inversas. Então, observe bem, ó. A minha função original era o dobro de x somado com 3. O que a minha função inversa vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Se nós temos um x aqui, e aqui desse lado está somando 3, qual que é a operação inversa de somar 3? Subtrair 3. Tudo bem? E desse lado aqui eu tenho o dobro de y. Qual que é a operação inversa de multiplicar por 2? Dividir por 2. Então, observe que esse y que a gente está achando é exatamente a função inversa. Então, esse y elevado a menos 1 é a mesma coisa que o f de menos 1 do tal de x. Tudo bem? Observe que nós temos uma função f de x, está aqui. A inversa dela nós escrevemos aqui como x menos 3 sobre 2. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou calcular o f composto com f de menos 1. Vou fazer o f composto com a inversa e vamos verificar se isso dá a função identidade. Que nós temos aqui a nossa função f e nós temos a nossa função f menos 1. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro vamos escrever o f composto com o f menos 1 de x. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, quem é a nossa função? A função é a função f. Quem é a nossa função f? É 2 vezes alguma coisa somado com 3. O que nós vamos colocar aqui dentro? Nós vamos colocar aqui dentro a função inversa, lá, o f de menos 1. Então, se nós vamos colocar... Beleza. Então, aqui nós temos, no lugar do x, né, nós vamos colocar a função inversa, x menos 3 sobre 2. E vamos fazer a operação. Nós podemos cancelar esse 2 com esse 2, que eu estou multiplicando e dividindo. Então, o que sobrou? Sobrou para nós que a função f composta com f menos 1 de x vai ser x menos 3 mais 3. Pela técnica de cancelamento, nós podemos dizer que, então, a nossa função f composta com menos 1 de x dá o próprio x, como o enunciado já tinha dito. Correto? Tá. Por que você colocou entre parênteses, professor? Para a gente poder deixar claro que quem vai entrar aqui é o f de x, então quem vai entrar aqui é o 2x mais 3. Percebemos rapidamente que esse parênteses aqui não tem necessidade, certo? E que eu estou somando 3 subtraindo 3. E que vai sobrar um 2x dividido por esse cara. Então aqui nós chegamos à conclusão que a imagem, né, a resposta da composta, também é a função identidade. Então nós podemos garantir aqui o seguinte, que o f composto com a sua inversa é o mesmo resultado que a inversa composto com a sua função original, ou seja, com a função f de x, e que o resultado disso é a nossa função identidade. Fechado? Então, beleza, vamos voltar aqui para o
informação que toda função, é importante que a gente conheça o domínio, o contradomínio e a imagem, certo? E aí o que vai acontecer na nossa função inversa? O domínio e o contradomínio dessa função inversa, o que vai acontecer? O domínio da função original, ele vai virar o contradomínio da função inversa, e o contradomínio da minha função original vira o domínio da função originalzinha. Ou seja, a informação importante é, se nós temos duas funções inversas, ou seja, tem a função original e a sua função inversa. Se nós temos aqui a função original e a sua função inversa, se elas se cruzarem em um ponto, onde que elas vão cruzar nesse ponto? Exatamente na função identidade. Por isso que nós fizemos que o f de x composto com a sua inversa, se ele for igual ao caso contrário, eles têm um ponto em comum. E quem é esse ponto em comum? Vai ser exatamente a função identidade, ou seja, o valor de x. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, e eu quero achar aonde que ela se cruza com a inversa dela, é só igualar essa função a x que a gente resolve rapidamente. Temos aí no exercício 1 a seguinte situação. Ó. A função inversa f pode ser entendida como aquela que executa as operações inversas da própria função f. Assim, se a função f soma, a inversa subtrai. Se a f multiplica, a inversa divide e assim por diante. Okay? Além disso, a função f associa os elementos de A com o de B, a inversa vai fazer o contrário, vai pegar os elementos de B e associar com A. Então, essa aqui que a gente faz, primeira coisa, a gente vai trocar x por y. Então, aqui, ó, isso aqui é um y, então aqui vira x, esse 3, aqui é um x, vira y, e a gente vai resolver esse problema agora da seguinte forma. Depois que a gente troca, tem essa primeira parte, fazemos a troca. A segunda parte agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar o y. Então, como é que a gente vai isolar o y? Esse x recebe o 2 que estava certo? Então, nós temos aqui o x recebeu o 2 que estava somando, veio para cá subtraindo, e o 3 estava multiplicando a operação inversa. Então, isso aqui é a nossa função inversa da nossa função original. E aí, a gente vai procurar isso aqui no exercício, nós vamos achar que a resposta para o nosso problema é esse item A aqui. Seja a função f definida de R menos o número 4, então, todos os reais, exceto 4, esse é o nosso domínio, definida no contradomínio R com um asterisco. O que é esse R asterisco? O asterisco está dizendo o seguinte, ó, exclui-se o zero. Tá? Então, todos os reais, exceto zero. Ela foi definida da seguinte forma, f de x é igual a 3, que divide 4 menos x. Por que no domínio está lá r menos 4? Porque se você colocar 4 no lugar do x, essa função ficaria 3, e divide 4 menos 4, então ficaria 3 dividido por 0, e dentro do conjunto aí, dos reais, aí, nós não temos indefinida essa situação de dividir por 0. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte agora, ó. Sabendo que a função f elevado a menos 1 é a inversa, então eu quero que você calcule qual o valor da função inversa quando x for menos 3. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente precisa descobrir quem é a função inversa dessa função normal aqui. Certo? Vamos descobrir quem é a nossa função inversa. Então, a nossa função original, f de x, é igual a 3 dividido por 4 menos x. Tudo bem? Qual a primeira coisa que nós vamos fazer para achar a inversa? Então, nós vamos fazer a troca, né, x por y. Então, quando a gente fizer isso, esse cara aqui é o nosso y, ele vai virar x. E aqui nós temos, no lugar do x, o y. O que a gente vai fazer agora? Depois que a gente faz essa troca, a gente faz o quê? A gente isola, né, esse y. Então, como é que a gente vai isolar ele? Nós vamos isolar. Só que aqui tem um problema. Como eu não consigo isolar na divisão, eu vou passar esse 4 menos y aqui com a operação trocada, ou seja, ele vem para cá multiplicando. Então, ficaria assim, ó, x que multiplica 4 menos y, isso vale 3.
E aí agora o que a gente vai fazer? Nós queremos isolar o y, então nós vamos fazer a multiplicação aqui da distributiva. Então isso vira 4x menos xy é igual a 3. Aí você fala, mas professor, mas tem um problema aqui, ó. Ele está com xy aqui, eu quero isolar o y, então nós vamos isolar o y. Isso aqui é um número que está junto com o y, então nós vamos isolar. O que não é número, ou seja, o que não é y, a gente deixa de um lado, e o que é y do outro. Então o 3 vem para cá, e o xy negativo vai para o outro lado como positivo. Ah, mas espera aí, o x está multiplicando, então qual a operação inversa? A operação inversa é divisão. Então 4x menos 3, nós vamos dividir por x, e essa é a nossa função inversa. Só um detalhe aqui, antes de a gente continuar resolvendo o nosso problema, por que aqui em cima ele excluiu o 4 do domínio? Excluiu o 4 do domínio porque no domínio o meu x não pode ser 4. E por que no contradomínio ele excluiu o 0? Porque agora no contradomínio esse x não pode ser 0. Entendeu? Porque esse cara aqui, ó, se eu fosse escrever a minha função inversa aqui, a minha função inversa está sendo definida agora de quem em quem? Do R asterisco em quem? No R menos número 4. Tá vendo? Então, esse cara aqui era o meu domínio e esse cara era o meu contradomínio. Agora o que aconteceu? O meu contradomínio virou domínio e o meu domínio virou contradomínio. Tudo bem? E isso aqui é essa função que a gente acabou de encontrar. f menos 1 é igual a 4x menos 3 sobre x. Tudo bem? Então isso aqui é só um adendo para você entender bem aí o que a gente está fazendo e principalmente se trata essa tal de função inversa. E agora a gente vai calcular então, ó, o f de menos 1, só quando x for menos 3. Fácil, ó. Nós vamos então fazer o seguinte, isso aqui é 4 vezes, no lugar do nosso amigo x, o que a gente vai colocar? Nós vamos inserir aqui o menos 3. Eu vou colocar entre parênteses, chamar atenção para o sinal, e tomar cuidado que aqui é menos 3. Então como é que vai ficar isso aqui? Quando a gente multiplicar 4 vezes menos 3, isso dá menos 12, dividido, menos 12 menos 3, dividido por menos 3. Fazendo essa continha aqui, toma cuidado que muitos alunos falam, continha de menos, troca o sinal. Não, isso aqui, ó, eu devo 12, eu devo 3, então eu estou devendo 15, e embaixo eu tenho um menos 3, 15 dividido por 3 dá 5, agora sim, é uma divisão de números que são com sinais iguais, ou seja, menos com menos, isso dá positivo. Então, resposta do problema, a função inversa, o resultado quando x for menos 3, a resposta é 5. Está aqui respondido o nosso exercício. Beleza? Tudo bem? Esse é o nosso contradomínio. Ela vem de menos 1 até o mais infinito e o contradomínio vem de menos 4 até o mais infinito. Quem é a nossa função? Nossa função é f de x é igual a x² mais 2x menos 3. Aí você fala assim, professor, mas função do segundo grau, ela é bijetora? Não. Função do segundo grau não é bijetora. Não é bijetora se o meu domínio e contradomínio for de R em R. Por exemplo, ó, antes da gente fazer esse exercício, se eu dissesse para você assim, isso aqui é uma função definida de R em R, tal que f de x vale x². Isso aqui é uma função tem o seguinte gráfico, ó, né? Essa aqui é uma parábola, onde ele corta aqui exatamente no zero. Chique? Tá. Como é que eu vou saber se ela é bijetora? Então, ela não é bijetora por alguns motivos. Qual é o nosso conjunto imagem aqui? Ó? O conjunto imagem é do 0 para cima, certo? Esse aqui é o conjunto imagem. Quem é o nosso contradomínio? O nosso contradomínio são todos os reais. A nossa imagem aqui são os reais positivos, concorda? Como o domínio e o contradomínio e a imagem são diferentes, então ela não é sobrejetora. Tudo bem? Tá. Então, não é sobrejetora. Também não é injetora, porque como que eu vou descobrir se ela é injetora ou não? Se a gente traçar retas paralelas ao eixo X, ela deveria cortar o nosso gráfico apenas em um ponto. E ela está cortando aqui em mais de um. Então, ela também não é injetora. Tudo bem? Tá.
Só que para esse caso aqui, para essa situação, observe que essa função do segundo grau aqui, ela tem um gráfico, certo? E esse gráfico ele definiu uma determinada região. Então vamos desenhar o gráfico dessa função para a gente poder entender. Ó. Então, veja bem o que está acontecendo aqui. Ó. Eu coloquei para vocês aqui do lado como que seria o resultado do gráfico dessa função f. Tá? Então isso aqui é a nossa função f de x, bem? Só que ela aqui estaria definida da seguinte maneira, de R em R, tá? Esse é o gráfico dela definido de R em R. Para essa situação aqui, o que ele está fazendo? Ele está vindo aqui, ó, nesse menos 1 aqui, e ele está fazendo o seguinte, ó, como se ele desse um corte aqui, ó, justamente no eixo de simetria aqui, ó, ele está dizendo meu x vale daqui para frente. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular então qual vai ser o valor desse y. Então, y vai ser menos b. Só que o b vale 2, então menos b, mais ou menos a raiz de delta, que nós fizemos ali 4, que multiplica 4x, tudo isso dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Então, daqui nós vamos tirar duas raízes, ó, y' e o y duas linhas. Primeiro y, menos 2, mais. Isso é uma multiplicação de dois elementos dentro de uma raiz. Então, a gente pode tirar, ó, quebrar em raiz de 4 e raiz de 4 mais x. Raiz de 4 é 2 e 4 mais x fica dentro da raiz. Tudo isso dividido por 2. E aqui a gente ficaria com menos 2 raiz de 4 mais x dividido por 2. Observe que a gente poderia colocar em evidência de novo aqui esse 2, ou eu poderia também fazer assim, ó, em vez de escrever dividido tudo por 2, eu poderia escrever ele assim, ó, direto, ó, isso dá menos 1 mais raiz de 4 mais x, e aqui vai ser menos 1 menos 4 mais raiz de x. Uma dessas duas aqui, ó, é a nossa função inversa. Tudo bem? Aí você fala assim, bom, como é que eu vou descobrir quem é a nossa função inversa? Então vamos dar uma puxadinha para cá agora, para a gente analisar lá em cima. Qual vai ser? Então veja bem, o meu x aqui, ó, tem que partir do menos 4 até o mais infinito. Se eu colocar menos 4 aqui dentro, aqui ficaria, ó, 4 menos 4 dá 0, e isso aqui vai dar menos 1. Tudo bem? Então, veja bem que aqui está valendo, quando o x for menos 4, eu vou ter imagem menos 1. Tudo bem? Quando eu colocar aqui também o menos 4, aqui também vai dar 0 e continua sendo menos 1. Então, você fala, bom, beleza, os dois estão batendo. Mas vamos lá. Vamos pegar um valor agora, por exemplo, vamos pegar o 0. Se a gente pegar o 0 aqui, o 0 está aqui dentro, não está? Então, se a gente pegar o x igual a 0 e a gente substituir nas funções, se a gente substituir no y', vai ficar assim, menos 1 mais raiz quadrada de 4 mais 0. E aí nós vamos ter, então, menos 1 mais 4 mais 0 é 4, raiz quadrada é 2, isso dá 1. Então, está dentro do conjunto de solução aqui? Tá, 1 está aqui dentro. Ele pode ser imagem. Mas e se a gente analisar a função 2? Menos 1 menos raiz de 4 mais 0. Quando a gente fizer essa conta, vai ficar assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Esse cara aqui, ó, não está dentro do meu conta-domínio. Então, esse não serve para nós. Então, qual vai ser a nossa função inversa? A nossa função inversa vai ser menos 1 mais a raiz de 4 mais x, e esse é o conjunto solução para essa questão. Então, veja bem, ó, a nossa função gx, ela está representada, eu desenhei um gráfico aqui, ó, essa é a nossa função g de x. Aqui é o menos 7, que é onde ele corta o eixo y, ele é o bzinho, né? E aqui é o nosso o ponto onde ele corta, que é o x igual a 7 meios aqui, que é exatamente quando a gente iguala a zero, ou seja, a raiz dessa função. Tudo bem? Ou o coeficiente angular também, quando a gente achar um mzinho,
vocês lembrarem lá da geometria analítica, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Como eu quero achar o ponto de interseção dessa função g com uma função inversa dela, essa função inversa, ela vai estar aqui, ó. Lembre-se que existe aqui, ó, uma função identidade, certo? E essa função identidade, ela, quando existe, né, um ponto em comum entre o g e a sua inversa, o g de menos 1, eles vão cruzar em algum momento aonde? Exatamente nessa função identidade. Tá? Então, existe alguém aqui, que é a função inversa, que é simetricamente, ou seja, o eixo de simetria existe aqui, tá? E o ponto em comum é exatamente o cruzamento dessas duas. Então, quem é essa função? Essa função é identidade é f de x igual a x. Ela vai cruzar num ponto aqui que eu não sei qual é. Esse ponto aqui, nesse momento, o g de x é igual à função identidade. Então eu não preciso descobrir quem é a função inversa para igualar as duas. Eu até posso fazer isso, tá? Mas não há necessidade. A gente pode pegar o g de x e igualar a função identidade para descobrir quem é esse ponto que porta, né, o ponto de interseção das duas aqui. Quem é o g de x? É 2x menos 7. Quem é a função identidade? É o x. Então 2x menos x fica igual a 7. Então o x, quando o x for 7, eles vão se cruzar num ponto em comum. Então quer ver? Ó? Olha que legal. Ó. A minha função g de x está aqui, né? É o nosso azulzinho, o nosso pretinho aqui. Esse vermelho é a nossa função identidade, ou seja, essa aqui é a minha função f de x igual a x, e esse ponto aqui, ó, é o ponto de intersecção dos dois. Quanto vale o x nesse momento? 7. Qual vai ser a imagem? Então, a imagem é quando a gente vai substituir esse x aqui, ó, no lugar do x, colocar o 7. Então, se a gente voltar aqui no g de x igual a 2x menos 7, e a gente for calcular o g de 7, nós vamos ter 2 vezes 7 menos 7. Então, o g de 7, nós vamos ter aqui 14 menos 7, e o meu g de 7 é 7. Nossa, mas ele tem que ser igual? Tem que ser igual, por quê? Porque no momento em que eles se encontram na função identidade. Então, se eu achei x igual a 7 aqui, quanto tem que valer aqui? 7. Eu nem precisaria fazer essa conta se eu soubesse a parte de conceito, e aí está resolvido o exercício. Só que alguém pode falar assim, mas professor, e se eu fizesse de uma outra maneira? Ou seja, se ao invés de fazer do como você fez aqui, você fizesse calculando a função inversa e depois identificando as duas, ou seja, fazendo uma igual a outra. Também dá certo? Também dá certo. Vou fazer aqui só para deixar registrado para nós. Tá bom? O x estava multiplicando 2 aqui, né? O 2 estava multiplicando o y, ele passou dividindo. Isso aqui é a minha função inversa. Então, quem é esse nosso g? Né? Esse y é g elevado a menos 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a função g de x e vamos igualar a função inversa de g de x. Quem é a função? 2x menos 7. Quem é a inversa? X mais 7 sobre 2. Como é que a gente resolve isso? O 2 vem para cá ficando, então a gente faz para cá ficando, isso aqui 7, e aqui tá. Então aqui vai ficar, vamos abrir a distributiva, dá 4x menos 14 é igual a x mais 7. 4x menos x vai ser 7 mais 14, então nós vamos ter aqui 3x vale 21, logo o x vale 7. E aí, a gente volta numa das duas e acha o valor do y. Você voltar em qualquer uma das duas aqui, ó, você pegar e calcular o g de menos 1 de 7. Como ficaria o g de menos 1 de 7? Vai ser 7 mais 7 sobre 2. O g de menos 1 de 7 dá 14 sobre 2. O g de menos 1 7 vai ser igual a 7. Então, nós temos um par ordenado, 7, 7, que é a mesma coisa, só que bem mais trabalhoso. Legal? Nosso último exercício aqui agora
da VUNESP diz o seguinte: Renata escolhe aleatoriamente um número real que vai de -4 até 2 e não pode ser o zero. E ele denota ele, ou seja, escreve ele como sendo x. Na reta real, o intervalo numérico que necessariamente contém o número 2 menos x, é... Então isso aqui é um exercício para a gente passar aqui, correto? E ele definiu um intervalo, nosso domínio, ou seja, o nosso x aqui é um número que vai estar 4 até 2, tudo bem? Então o nosso x aqui, ó, ele é um número que vai ser entre -4 e 2. Então isso significa que, e ainda não podendo o x ser zero, né? Então isso aqui é a definição de quem? Domínio dessa função, da nossa função f. Legal? Ele quer dizer o seguinte, ó, nessa reta real, qual seria um número que necessariamente estaria aqui dentro desse conjunto? Para essa função aqui, seria interessante que a gente, de repente, desenhasse gráfico aqui, gráfico, para ficar melhor. Olha só, se nós pegássemos essa função e a gente pudesse desenhar um gráfico dela, dentro desse domínio aqui, ou seja, só do -4 até o 2, observe que como que eu montei esse gráfico, como que a gente fez para montar esse gráfico. A gente constrói uma tabela, beleza? Colocamos o x aqui e o f de x. Então, colocamos o -4, -3, -2, 0, 2. Esses são os valores do x. Então, o certo aqui é a gente pegar e calcular, por exemplo, o que acontece quando x for -4, né? A gente ia calcular aqui, por exemplo, ó, o f de -4. E o f de -4 ficaria 2 menos -4 sobre -4. Então, isso aqui ficaria 2 mais 4 sobre -4. Isso aqui daria 6 sobre -4. Simplificando é a mesma coisa que -3/2. Então, veja bem, ó, a imagem do -4, ele é 1,5 negativo. E fazendo todas as contas, então, quanto vai ser a imagem do -3, quanto vai ser a imagem do -2, quanto vai ser a imagem do -1, certo? Então, aqui, ó, nós calculamos o -4, depois a gente volta aqui, calcula o -3, -2. O que acontece com o zero? Ó? O zero não existe, ele está indefinido, por isso que a gente não vai colocar ele aqui no domínio, porque ele não excluiu, excluiu o zero, não pode ser o zero. Tá? Então isso aqui não tem. Então aqui ficaria uma bolinha aberta, né? Justamente no zero aqui, ó. Ele vem de 2, vem de -4 até 0, mas o zero, a bolinha está aberta, e depois ele vai do 0 até 2, mas sempre a bolinha aberta aqui. Chique? E aí, calculando todos esses valores, nós vamos descobrir um gráfico que fica dessa maneira, ó. Daqui até aqui e daqui para cá, certo? Observe que as imagens dessa nossa função, ele vai do -meio até lá o infinito negativo, ou do infinito negativo até -meio, e ele vai partir aqui do zero, e ele vai lá para o infinito positivo, certo? E aí, dentro das alternativas que nós temos aqui, observe que esse ponto aqui, ó, a bolinha é fechada, e esse ponto aqui, a bolinha também é fechada, porque ele interessa o -4 e o 2, certo? Então ele vem, ó, do menos infinito até o meio e do zero para frente. Então, esse aqui é o nosso conjunto de solução, certo? Beleza, moçada? Então é o seguinte, cara, eu quero aí agradecer por você ter estado comigo até agora. Obrigado mesmo. Se você gostou, dá um likezinho aí, ajuda no canal, se inscreve, é muito importante a sua inscrição. Ajuda a gente a chegar na meta aí de 50 mil inscritos, que é uma meta um pouco ousada, um canal de temática, mas dá para chegar lá. Beleza? Obrigado, forte abraço para você, fique com Deus. Um abraço. Valeu, Jedi!